Desvendando o passado, entendendo o presente e construindo o futuro. Criado em 1992, o IPTH é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos de apoio à saúde mental que tem como missão dedicar-se a serviço da sociedade, promovendo a expansão da consciência, a saúde física e mental e o direcionamento para uma vida de sucesso através da transmissão de conhecimentos embasados na ciência mental, na espiritualidade e em nossas técnicas psicoterapêuticas. Idealizado e coordenado pelo Dr. Celso Sheffer, teólogo, psicanalista sistêmico e constelador, reconhecido nacionalmente pelas suas pesquisas em saúde mental e espiritualidade, através do recebimento de diversos prêmios. O IPTH está instalado em Apucarana, Paraná, em sua sede própria, com mais de 30 mil metros quadrados de área verde e 3 mil metros de área clínica. O Instituto oferece serviços para pessoas e empresas tais como palestras, workshops, cursos presenciais e online, celebrações, imersões e atendimento clínico psicoterapêutico, através de técnicas como o método ASMI, constelações sistêmicas familiares, Buddy Talk, Theta Healing, terapia vibracional quântica e sagrado feminino, proporcionando através do autoencontro a sublimação de problemas de saúde físicos, mentais e espirituais, como a depressão, ansiedade, esquizofrenia, TDAH, bipolaridade, dependência química, insônia, anorexia, conflitos familiares, problemas financeiros e outras temáticas importantes. Mais de 60 mil pessoas já passaram pelos atendimentos terapêuticos proporcionados pelo IPTH. Os recursos arrecadados são aplicados em prol do próprio Instituto, em benefício de sua infraestrutura, recursos humanos, capacitação de profissionais e projetos que beneficiam a sociedade. Ainda há muito para construir e muito potencial para ajudar a humanidade, pois os sonhos não param e a cada conquista se torna um marco para o IPTH. Novas ideias surgem diariamente e com elas os desafios. Mas com força e afinco, a caminhada continua com o intuito de tornar as instalações do IPTH um lugar cada vez mais acolhedor, inovador e restaurador para atender com maior excelência aqueles que nos procuram. Boa noite, queridos telespectadores! Estamos trazendo para vocês mais um programa Introspectismo. Hoje vou falar sobre uma dinâmica relacional muito importante e que pouco sabemos o estrago que pode fazer. Imagine um contexto de relacionamento onde uma das partes tem uma faca e lentamente vai aprofundando e apertando essa faca no coração do parceiro ou parceira. Naturalmente, isso dói. No entanto, a outra parte quer insistir no relacionamento. Ela acha que consegue e pode aguentar essa dor, mas no fundo sabe que isso não vai dar certo. Mas inconscientemente, todos nós, quando algo está para se encerrar, para chegar ao fim, nós fazemos de tudo para tentar continuar sustentando isso. Porém, esse ato só nos prejudica mais e chega um momento em que rasga, corta e mata o que estávamos tentando sustentar sozinhos. Comportamentalmente falando, essa metáfora que usei, ela é experienciada nos relacionamentos quando uma das partes se compromete com o outro e conscientemente não cumpre com o que se comprometeu. Com isso, destrói totalmente a relação e pode fazer até mesmo com que a outra parte que está sendo iludida tenha sérios problemas, entre eles emocionais. Pois a vazão de energia e o sentimento de ter criado expectativa e ter sido enganado é extremamente sério quanto à saúde emocional dessa pessoa. Por isso, não podemos nos auto-enganar achando que podemos ser o herói que salva tudo e todos à nossa volta.
Temos que ser nós mesmos em nossa essência, porque Deus nos criou para ser feliz e ter uma vida leve e harmoniosa. E cada um tem a sua designação divina e sabe o que deve ser feito. Boa noite. Estamos começando mais um programa do Introspectismo, programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos. Hoje continuaremos o tema elaborado no programa de ontem sobre contabilidade familiar. É muito importante a gente pensar aqui, refletir onde está o problema, na vítima ou no agressor. A vítima seria aquele ancestral que trabalhou, se esforçou, deu muito de si para construir o império da família. E o agressor seria o filho, que por imprudência acabou perdendo tudo, gastando, sem pensar e sem analisar o que seria causado. Então, para entender essa reflexão e chegar no entendimento, nós estamos aqui com o Dr. Celso, que vai falar sobre esse tema para a gente hoje. Boa noite. Boa noite, Mayusha. Boa noite, os telespectadores do TV Cultura, Canal 38 Apucarana. Falamos também no YouTube sobre esse tema, a contabilidade familiar. Basicamente, todas as famílias passam por momentos de grande turbulência, tanto nos relacionamentos quanto nas finanças. E como o nosso tema do programa de ontem era contabilidade familiar, existe aqui nessa questão algo muito sério que pode mudar a sua vida para sempre. Quando nós temos um problema na família, sempre tem uma vítima e um agressor. Sempre. Separação de casais. Vamos dizer assim, os pais separaram. O pai traiu. Quem é a vítima? A mãe. Quem é o agressor? O pai. Mayusha, onde que está a solução para um caso de vítima e agressor? A solução está em quem? No agressor, sempre. A gente precisa olhar para esse agressor e entender qual foi o movimento que fez ele dar este passo. Porque o agressor, ele é movido por algo. Ele não está fazendo aquilo para fazer mal para os filhos ou para a esposa. Ele nunca tem o desejo de fazer mal. Mas existe algo neste campo familiar que impulsiona este agressor a fazer esse ato que fica marcado como algo profundamente negativo. É muito verdade. Prestem atenção. Seja lá qual for a origem do problema, o contexto do problema, a solução está no agressor. Eu quero dar agora um conselho para os filhos. Vamos supor que seus pais estão brigando, seus pais estão num conflito e nenhum filho quer que os pais separem, né? Então, se você quer unir os seus pais, não tome partido, nem dela, da mãe e nem do pai, mas tem que ter uma tendência de olhar para o agressor. Se você olhar para o agressor, você poderá incluir ele de novo no sistema. E aí ele vai, aos poucos, encontrando o seu lugar e seus pais poderão não separar. Por quê? Preste atenção. A origem de toda a dor e sofrimento da humanidade está em não compreender que todos os movimentos que acontecem nas nossas vidas estão a serviço do equilíbrio. E este homem, como no exemplo que eu citei, esse homem que traiu a esposa e desequilibrou o casamento, ele está a serviço do equilíbrio do sistema familiar. E aí, para ele equilibrar o sistema familiar, ele trai a esposa e se exclui da família. Ele já está sendo movido por uma exclusão. E se os filhos olham somente para a vítima, a exclusão dupla vai de fato acontecer e aí cria uma obrigatoriedade dos filhos repetir o mesmo processo do pai, ou da mãe no caso, pode ser o contrário também, só dei um exemplo aqui. Voltando agora sobre a contabilidade da ancestralidade da família com relação às finanças. No programa passado eu falei que talvez lá pelo quinto avô, esse quinto avô trabalhou muito, fez uma grande fortuna. Aí o quarto avô preservou aquela fortuna, o terceiro avô começou a jogar fora o que perdeu. E ele acaba a existência sem ter onde morar. Veja,
este homem que perdeu os bens é um agressor. É um agressor. Ele agrediu o sagrado da família, o sagrado da prosperidade, ele profanou, de alguma forma ou de outra. Mas por que ele profanou? Possivelmente ele está a serviço do equilíbrio. Preste atenção. Porque talvez aquele quinto avô comprou terras de pessoas num preço lá na bacia das almas. E essas pessoas venderam a terra e as terras ficaram muito valorizadas e com aquela grande quantidade de terra ele ficou rico. Em cima da dor daqueles que venderam barato. O que eu estou falando aqui, não estou falando de negócio. Eu estou falando de algo espiritual que atua no campo familiar. Então, de alguma forma, este quinto avô fez uma fortuna em cima da dor do outro. Então, aquele terceiro avô que joga fora a fortuna, ele se identifica com a dor daqueles que venderam as terras baratas. E aí ele tenta compensar a dor daqueles que perderam, que perderam as terras, venderam as terras baratas. E aí ele joga fora e se sente feliz. É muito impressionante isso. E o que nós precisamos entender, meus queridos amigos, é o seguinte: 90% do nosso DNA é um código de linguagem. Isso é cientificamente comprovado. 90% do nosso DNA é um código de linguagem. 10% é genes de informação orgânica, física, aparência, cabelos, olhos, etc. e tal. Só 10%. 90% do DNA é um código de linguagem narrativa. Narrativa. É como um programa de computador. Toda vez que você abre aquele programa, ele vai abrir aquele programa que está instalado. Ah, mas eu não gosto desse programa. Você fecha, quando você abre de novo, aquele programa aparece. Então, é isso que a compensação familiar leva as pessoas a se identificarem com os excluídos sempre. No caso aqui que eu falei da prosperidade, o quinto avô, né, que eu disse, construiu uma grande fortuna. Nessa grande fortuna, quem foi excluído? Aqueles que venderam as terras baratas. Cria um vínculo, não é um vínculo sanguíneo, mas é um vínculo espiritual. Em cima da dor deles, a família construiu o seu bem-estar. Prestem atenção. E aí, o terceiro avô, que jogou tudo fora, ele entra no código de linguagem do inconsciente, ou código de linguagem do DNA, e ele faz uma fala, ele fala uma fala sem pronunciar palavras. Ele diz assim: queridos amigos que perderam as terras e sofreram, por conta da dor de vocês, os meus antepassados enriqueceram. Fiquem tranquilos, vocês não estão sozinhos. Eu serei pobre como vocês. Essa é a linguagem narrativa do DNA, o programa que leva a pessoa a se identificar e fazer o ato, praticar o ato da desonra ao trabalho, ao sonho daquele ancestral. Mas isso não é consciente, né, Mayusha? Com certeza não. Eu até estou com uma dúvida aqui que eu penso que os nossos telespectadores podem estar também. Este homem tido como agressor que perdeu tudo, se por um acaso ele tivesse recebido essa história, tivessem lhe contado, olha, os nossos ancestrais compraram essas terras por um preço muito barato e as pessoas que venderam sofreram, ficaram com dor de ter perdido, porque depois foi tudo muito valorizado e eles poderiam ter ficado ricos. Se ele tivesse tido acesso a essa história, ele poderia ter se liberado do peso de ter que perder tudo? Sem dúvida, a sua colocação foi maravilhosa, Mayush, muito obrigado. Por isso que é bom estarmos juntos aqui, né? Juntos em casa, juntos no IPTH e aqui. Vejam, aí entra a grande questão dos segredos familiares. Quando a pessoa tem uma grande conquista na vida,
ele conta para os familiares descendentes: ah, eu sou um homem de sorte, eu faço as coisas acontecer. Ah, porque na minha mão a pedra bruta vira em diamante e o ferro bruto vira ouro. Ele não conta, a grande maioria das pessoas, isso chama-se segredos familiares, e no próximo programa nós vamos falar sobre isso. Então, se esse ancestral tivesse contado a história de como ele enriqueceu, contava para os filhos, que contava para os netos, só que dentro desse sistema, Mayusha, tem o não dito. O não dito é quando a pessoa não diz aquilo, não diz o que houve, não diz o que aconteceu. Não conta tudo, ele não dá conta uma tudo, maquiada. dá uma maquiada. É aí que está a chave da pobreza das futuras gerações. É o segredo. Por isso que nós disponibilizamos para os nossos telespectadores as mais variadas ordens de terapia sistêmica, desde o método ASMI, que leva o paciente lá no núcleo do problema, como as constelações familiares, movimento do espírito, que nós praticamos no IPTH, e por excelência, a carta aos ancestrais. É uma forma que levamos as pessoas a entrar dentro do seu contexto histórico, na linguagem do DNA, abrir os códigos de linguagem e compreender a dor e o sofrimento daqueles que venderam as terras baratas, no exemplo que eu estou dando aqui, mas aqui serve para qualquer tipo de problema. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, você tem a oportunidade de fazer conosco um caminho para dentro de si, um caminho para dentro do seu contexto histórico de vida e encontrar a origem do adoecimento, a origem do fracasso financeiro, a origem do fracasso amoroso. Meus queridos, tudo tem uma origem. E no mundo mental, na corrente do DNA, nesse código de linguagem, todas as histórias não conhecidas têm a obrigatoriedade de ser repetidas. E todas as histórias que são trazidas para a luz e que são conhecidas, nos desobriga de repetir. É assim, Mayusha? Com certeza. Uma dica que me vem aqui até interessante é para os pais que às vezes contam histórias para os seus filhos de livros. Ao invés de contar histórias dos livros, conte a história da sua família. Conte a história dos seus avós, do seu pai, da sua mãe. Qual foi o esforço da sua família? Qual é o diamante que vocês têm? A gente faz isso em casa com os nossos filhos e a gente percebe que quando a gente começa a contar a história com alguns personagens fictícios, mas que por detrás eles entendem que os personagens são eles ou nós, eles ficam vidrados, prestando muita atenção. Então as crianças, mesmo pequenas, têm a oportunidade já de entrar em contato com essa pesquisa familiar, com as informações que podem trazer para eles, muitas vezes, liberação. Então você pode livrar o seu filho até de desenvolver uma doença, um desequilíbrio, contando essas histórias familiares para eles, muitas vezes, claro, com alguns outros personagens. Mas o inconsciente da criança tem o poder de captar e entender tudo o que lhe é falado. O programa de hoje está chegando ao final. Muito obrigada de ter ficado com a gente até aqui e eu convido vocês para assistir a gente amanhã. Até mais. Um grande abraço e até amanhã. Chegamos ao fim de mais um programa. Você se identificou com o programa de hoje ou despertou o interesse em começar essa jornada para dentro de si? Aqui embaixo está aparecendo o nosso telefone. Entre em contato conosco para maiores dúvidas e venha conhecer nossa sede, o maior centro terapêutico da América Latina, e saia com sua vida completamente transformada. Gratidão por estar conosco e até amanhã!